Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de automação industrial. Nós vamos falar hoje de FDI ou FDI na automação industrial, que é o Field Device Integration no gerenciamento de ativos da indústria. Dando continuidade à nossa explicação dos três temas anteriores, nós já falamos de OPC-UA, nós falamos de TSN e agora sim nós vamos falar do FDI. O objetivo é explicar a evolução da conectividade da indústria. E esses três temas são correlacionados. Se por acaso você estiver vendo esse vídeo e não viu os anteriores, eu convido vocês a verem esses outros artigos e vocês vão entender melhor como que todas essas três tecnologias se correlacionam como evolução na indústria. Entendendo a transformação digital, agora no aspecto da aplicação do FDI, a gente relembra então a nossa indústria 3.0, onde eu tenho essa pirâmide da automação, e a grande questão está então em quê? Em criar as comunicações de interface. Quando eu penso e transfiro a ideia de pirâmide para pilar de automação e entendo a indústria 4.0, como nós já vimos, esta verticalização, no caso, focada em conectividade, o FDI está onde? Então ele está onde? Comunicando então com o campo, os dispositivos do campo e gerando uma interface direta para a cloud e criando, na verdade, uma conexão vertical, única, simples. Esse é o grande detalhe. Então, essa interface ela vai simplificar e ela vai dar um formato à facilidade do trato dos dados dos equipamentos que estão no campo, utilizando, no caso, redes industriais, como nós vamos ver. Do que nós vamos falar então? O que essa apresentação ela se propõe? Nós vamos falar então de conexão dos dados dos instrumentos de campo, como que isso ocorre, as ferramentas de engenharia, de manutenção e diagnóstico, o gerenciamento de dados na rede industrial, a convergência tecnológica de comunicação, a padronização de conexões, solução aberta, e a evolução da conexão do IoT para a indústria 4.0. Então está aqui, né, todo esse conceito que eu vou explicar para vocês da comunicação dos equipamentos, que é um sistema de gerenciamento de ativos mesmo, onde eu entrego aí funções de engenharia, diagnóstico e manutenção no cloud, com algumas tecnologias e protocolos industriais conhecidos, como o Fieldbus Foundation, o HART, né, os protocolos da PI, Profibus, Profinet, e o próprio OPC, no caso nós estamos falando do OPC-UA. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais e faltar algum conhecimento, como por exemplo gerenciamento de ativos, um exemplo, vocês irem eu convido vocês a irem nas apresentações anteriores nossas no nosso site, até para vocês se situarem e entender um pouquinho melhor sobre esses termos que eu estou utilizando aqui na nossa apresentação. Bom, para a gente entender então a evolução do FDI ou FDI, a gente vai dividir então as três principais mudanças. Que primeiro é entender que sempre quando surgiu a ideia de protocolo industrial, onde eu conectava o dispositivo na rede, ou eu utilizava um elemento digital na rede, como por exemplo o HART, a ideia de você ler dados do instrumento para fazer, por exemplo, uma manutenção, um comissionamento, uma própria configuração, um diagnóstico, ele nasceu a ideia desde então da questão da permissão de eu conseguir ler isso de forma digital. Então, as primeiras tecnologias que surgiram para isso foram as chamadas de DDs e DDLs, né, para comunicação binária ou textual, que foram as primeiras tecnologias. Então, meados de 2004, normatizado pela IEC 61804. Esses dados aqui eram dados interpretados, tá ok? Então era assim que funcionava, a gente pegar a ideia de evolução. E depois isso evoluiu para FDT-DTM, normatizado pela IEC 62453. Então, colocar uma data de 2009, aquilo já os sistemas já eram compilados. Eu vou explicar essas duas tecnologias um pouco melhor, até para a gente se situar melhor na apresentação. E aí surge o OPC-UA, e aí, o que ele faz? Ele permite que eu evolua nesse conceito de comunicação com instrumentos, com os equipamentos. Olha só, em 2015. Então, o FDI ele surge em 2015 como uma realidade.
E esse é o tema então da nossa apresentação, como uma evolução aí da comunicação nos equipamentos. Então eu tenho aqui as EDDLs ou os FDT, DTM. Vamos entender melhor então como funciona. Eu fiz dois desenhos para vocês e fiz duas explicações. Então as EDDLs, né, o que, que elas são? Uma linguagem baseada em texto. Os sistemas de automação acessam esses dados por um interpretador e é usada de forma binária, que são as DDs, né, as Device Descriptions, no caso se eu estiver usando Heart e Foundation. Eu não vou ficar entrando muito em detalhe disso, porque já tem muito material divulgado, mas é só para a gente relembrar de alguns conceitos. Então eu tenho aqui as DDLs, e tenho o interpretador, né, das DDs, e eu tenho aqui a ferramenta que vai fazer isso. E o FDT-DTM, que ele é? Um sistema onde os fabricantes elaboram drives, os fabricantes que elaboram esses drives. Imagina como se fosse um drive de uma impressora comunicando no Windows. Eu tenho que ter o drive do equipamento. E esses dados eles são compilados, né? E cada equipamento, cada fabricante tem o seu, cada equipamento tem o seu. E são acessados por um FDT. Quem é o FDT? A plataforma, né? Um software que eu instalo. E o sistema depende da Condecon. Lembra da Condecon? Eu falei um pouco lá no OPC-UA. A Condecon é o componente de comunicação do Windows, da Microsoft, ok? Então aí eu uso a plataforma do sistema operacional Windows para que eu consiga rodar então esse modelo de ferramenta. Bom, essas tecnologias elas remeteram a alguns desafios, algumas necessidades, alguns questionamentos para que demandasse uma evolução. Então, algumas delas e as principais. Os limites da própria DDL, que é por texto, né? Elas limitantes nas definições de dados diagnósticos. Era pouco dado, a verdade é essa, tinham poucos dados para eu poder acessar. Então isso é um limitante. As DTMs variam enormemente de fabricante para fabricante. A partir do momento que eu tive a possibilidade de compilar o dado para que eu gerasse um pequeno executável lá, que eu conseguisse ler ele no aplicativo, isso abriu uma janela sem fim para os fabricantes. Então, cada fabricante teve o seu modelo de diagnóstico, uns muito simples, outros extremamente sofisticados, demandando carga computacional. Então, isso também gerou um grande problema. O FDT ele tem a dependência da Condecon do Windows, então isto é um problema, porque eu dependo da plataforma para que isso para que permita a minha comunicação. E as EDDs, EDDLs e FDDTM têm o mesmo objetivo, né, que são o que? Ler dados do equipamento no campo, utilizando a tecnologia de redes industriais. Mas tem um detalhe, elas são divergentes nas soluções. Existe um grande problema, quem realmente trabalha com engenharia de automação e está em constante contato com clientes e realidades de automação, o maior drama de um cliente quando vai fazer um projeto é fazer uma decisão de que caminho tomar. Eu vou usar a plataforma DDL ou vou usar a DTMs, né, utilizando uma FDT? Isso é um grande problema também, tá? Então, esses aí são os principais desafios aí que acometeram essa realidade aí com essas duas tecnologias. Então surge o FDI, ou FDI, e o que é isso? Tá? Vamos adotar aí FDI a partir de então, para a nossa aplicação, vocês podem usar do jeito que vocês quiserem. Então o FDI, o que ele é? Ele é uma tecnologia de comunicação de dispositivos de campo, que eu uso uma rede de comunicação que eu utilizo a rede de comunicação industrial, onde é utilizado o OPC-UA. Vejam que interessante, eu disse a vocês lá no OPC-UA que era importante conhecer aquela tecnologia, que ela ia desmembrar outras. Então aqui nós estamos falando de aplicação do OPC-UA na solução do FDI. O que ele faz? Ele unifica os modelos de informação dos dispositivos industriais. Então olha aqui, ó, tenho aqui os meus dispositivos com os meus protocolos, eu tenho a rede, olha, eu tenho o servidor de FDI e ele faz o que? Ele conecta aos clientes FDI e ao OPC-UA cliente, por exemplo. Vou explicar depois um pouco melhor. Quais são os objetivos, né, com essa evolução dos sistemas das EDDLs e do FDT-DTM? Manter a compatibilidade com sistemas legados, o que já existe nas plantas, unificar essas especificações EDDL dos protocolos industriais compatíveis e manter o modelo compatível com o acesso de dados via DTM, isto é, manter essa experiência, né, que já existe tecnológica para os equipamentos. Então isso é o meu FDI.
Bom, eu listei para vocês algumas características, tem diversas características, mas as principais que são importantes vocês conhecerem, ainda mantendo o modelo de plataforma para vocês entenderem, aqui alguns fabricantes que utilizam a tecnologia, os protocolos industriais, então observem, está tudo comunicando num FDI server, os equipamentos, tá? Trabalha com sistema de modelo com o objetivo, manutenção, operação, comissionamento e maturação. O resultado final seria esse. Eu até posso conectar em cloud, que eu vou explicar um pouco melhor. Então, a unificação de todas as informações, tanto vertical quanto horizontal, que se comunicam na rede, né, por esse único canal. Padronização, independente do protocolo, o sistema permite a troca de dados de diversas aplicações e níveis. Ela permite interconexão, uma característica, troca de dados entre equipamentos e aplicativos utilizados na rede industrial. Ela é interoperável, troca de dados entre fabricantes diferentes, compartilhando recursos, isso é esperado. Intercambiável, troca de equipamentos por outro fabricante, sem perder funcionalidade, porque é padronizado, então deveria pelo menos ser intercambiável. Extensibilidade, aumento de função por agregação, sem perder o que já existe. Eu tenho uma função X, se eu fizer uma atualização, se vier uma nova função, eu não vou perder nenhum ajuste do que eu já fiz. E ela é escalar, muito interessante isso. Permite implantações pequenas e crescimento de acordo com a necessidade, com todas as funções. Então eu consigo escalar a minha aplicação. Quais são os benefícios de utilizar então a tecnologia do FDI? É fácil de usar, ela tem uma ótima experiência com o usuário, mesmo porque ela é uma tecnologia derivada já de uma evolução de sistemas já existentes. É robusto na instalação, a instalação de drives não provoca alterações no sistema de automação, não pode interferir em nada. Ela é interoperável e conformidade, né? Compatível com as EDDLs e a experiência das ETMs já padronizadas. Então a ideia é utilizar tudo que já existe, tá? E evoluir para o padrão FDI. Ela é integrável e convergente, né? Fácil troca de informações com níveis de RP e MES. Vocês vão observar que é muito fácil pegar todos os dados que vêm do servidor do FDI e disponibilizar isso para outros tipos de aplicação. Por quê? Porque eu tenho o OPC UA por trás fazendo toda essa comunicação. E manutenção de versões compatíveis com versões anteriores de software e suportes com as DDs e as DTMs existentes. A ideia é que sejam tudo compatível, apenas como condição de evolução mesmo da própria ferramenta. Quero mostrar para vocês um componente muito importante que permite que tudo isso na verdade aconteça, que está dentro do servidor do FDI. Então, o servidor de FDI, o que tem lá dentro? Esse é o segredo, vamos dizer assim, né? O servidor de FDI lá dentro tem um conjunto de ferramentas que são os Device Package. Quem cria o Device Package? Quem cria o Device Package é o fabricante. Então, imagine que é um driver que eu vou instalar dentro do servidor de FDI que vai comunicar com a rede. Dentro desse Device Package tem algumas características. Então, se você entender como que funciona o Device Package, você vai entender como que funciona o conceito do FDI. Então, vamos lá. O primeiro é o ADD, é o Device Definition. Ele faz o que? As definições das variáveis dos blocos. Então ele está aqui. Definições das variáveis e dos blocos funcionais. Olha, ele está comunicando aqui. Ó. Ok? Depois, a UID. Tá? O que ele faz? É o menu dos equipamentos. Olha aqui. UID, olha. É o menu dos equipamentos. Aqui é o meu OPC UA cliente. É ele que está usando os dados do servidor que está pegando isso. E como é que ele vai receber a interface? Através da UID. Ele tem a BL. O que ele faz? Ele organiza os endereçamentos dos equipamentos. Ele cria um endereçamento lógico dos dados de como que vai acessar os dados de cada lado. Então, olha aqui, está aqui dentro. Olha, está aqui lendo, na verdade, dentro do servidor. A UIP, a interface com o usuário. Eu posso criar gráficos. Olha aqui, ela está aqui. Posso criar gráficos. Por exemplo, imagine que eu estou lendo uma temperatura e eu quero colocar num gráfico diretamente usando o FDI. Eu consigo fazer, desde que o fabricante criou essa interface para mim e eu posso usar ela. E também eu posso fazer o quê? Colocar dentro do Device Package documentos, manuais do equipamento, do instrumento, está tudo dentro. Então ele fica no servidor. Então você pode acessar isso como se fosse assim todas as características, ok? Então é muito interessante. Entenda esse bloco aqui. Eu não vou entrar em detalhes, mas aqui já é um pouco técnico, mas eu achei interessante colocar para vocês.
que olha que interessante. Então aqui o EDDL está baseado em EDDL, esses três primeiros blocos, aonde esses dois primeiros são interpretados no servidor, esse é interpretado no cliente, né? É interpretado aqui no cliente. E esse daqui é executado no cliente. Isso daqui é uma ferramenta de FDT, olha, que é o quê? Que são os plugins. E toda essa comunicação é baseada no OPC-UA. É muito interessante saber como que funciona. Então vocês observam que, na verdade, é uma evolução. Eu utilizo todas as tecnologias já existentes e o FDI, então, na verdade, o que ele é? Ele é uma melhoria sem igual, juntando tudo que há de melhor e unificando toda essa experiência, vamos chamar assim. Como que funciona o FDI? Vamos lá. Então, o servidor FDI é quem concentra a comunicação com a rede. Ele normalmente está conectado em um controlador e faz o roteamento de dados. Então, o servidor está aqui, olha. Então, ele está conectado na rede. Normalmente, ele está conectado a um controlador, a uma interface, a um gateway, enfim, que ele estabelece a comunicação com a rede. No servidor do FDI são instalados os devices packages, que nós vimos lá atrás, de cada equipamento, com suas definições, modos de acesso. Então, olha aqui, ó. Aqui eu vou colocar todos os meus dados e vou jogar eles aqui dentro, ok? E a comunicação é feita com o OPC-UA, permitindo que o OPC Client, né, e o FDA Client acesse dados do servidor utilizado em aplicativos de manutenção, monitoração, gestão. Então ele está aqui. Uma vez esses dados estando aqui, eu posso fazer o quê? Fornecer esses dados. É isso. Então eu posso comunicar, por exemplo, um RP, eu posso comunicar uma ferramenta de manutenção, eu posso comunicar isso com um supervisório. O pessoal me perguntou, poxa, mas eu posso colocar todos esses dados, jogar alguns dados do supervisório? Pode. Você vai configurar o seu SCADA, seu supervisório, com o OPC Client e ele vai ler os dados do server que está lá no FDI, tá? Então é muito interessante, é uma ferramenta muito versátil. Então realmente aí é uma grande mudança para melhor, pensando em tecnologias de comunicação de dados. Então, eu mostro para vocês aqui uma arquitetura, né, uma arquitetura conceitual, né, onde eu tenho alguns protocolos, veja que interessante, né, alguns protocolos suportados na rede, com outros também, todos comunicando de uma rede, onde tenho os devices, né, os drives devices todos instalados, utilizando essa tecnologia, e eu posso inclusive enviar isso para a cloud, para fazer análise, big data, enfim, o que eu quiser aí, externar esses dados. Então, esse é um modelo de arquitetura conceitual, até para vocês entenderem. E como que é feita a operação, então também, né, seguindo a mesma linha, né? Então eu posso ter diversos protocolos com diversos servidores e eu faço esses servidores, cada um deles, comunicarem com o meu host. O que é o meu host? O meu usuário, né? O meu usuário, meu cliente, né? Que eu estou fazendo. E esse cliente vai usar para quê? Esse é importante. Para que eu vou usar esses dados? Esses dados que estão disponíveis para mim, para fazer manutenção, para fazer a própria operação. Eu posso fazer algumas operações com o sistema. Eu posso monitorar todo o sistema. Eu posso fazer a engenharia, né, que você pode mudar dados, parâmetros. Posso configurar o instrumento. Eu posso otimizar se o sistema, se o meu, lembra do meu package, se ele tiver uma ferramenta para otimizar, ele pode me permitir. E para eu comissionar uma planta, por exemplo. Então, observe que interessante, através do meu host, do meu cliente, eu consigo acessar esses dados e fazer exatamente o que eu quiser em termos de acessar o dado do ativo. Estou mostrando para vocês aqui uma aplicação típica, uma das que são mais usadas utilizando o FDI, que é gerenciamento de ativos. Tá? Gerenciamento de ativos. Então, como que eu uso essa tecnologia? Então, observa, olha, eu tenho os equipamentos, as interfaces, os PLCs conectados aos ativos de campo. Quem são os meus ativos? Transmissores, nível, vazão, pressão, válvulas, enfim, seja lá o que for, tá? Inversor, não importa. E eu conecto isso nos controladores, tá? Então eu monto a minha rede, aí eu tenho o que? Olha, observa que está tudo baseado em OPC-UA, tanto cliente-servidor. E aí eu venho para uma estação de ativo. Na minha estação de ativo eu tenho meu FDI instalado, tá? No caso eu estou instalando numa única ferramenta, não importa, você pode ter computadores separados também. E eu posso fazer o quê? Disponibilizar dados tanto para operação quanto para engenharia, também para acessar essas informações. E além disso, eu posso externar esses dados via cloud, porque lembre-se, o FDI ele tem o OPC-UA.
Se eu tenho o OPC UA, eu consigo instanciar dados diretamente em um cloud, como, por exemplo, um Azure da Microsoft, ok? Então tá aí um conceito básico de gerenciamento de ativos, que já é uma realidade, e isso a gente pode dizer que, no momento, é uma das tecnologias mais atuais em termos de utilização dessas ferramentas de comunicação de dados. Então, o FDA e a indústria 4.0, eu vou mostrar para vocês, a minha ideia é mostrar já uma aplicação da indústria 4.0, utilizando então o que a gente mais utiliza, no caso que eu poderia usar o FDI, tá? Então, fazendo o quê? Gerenciamento de ativos via cloud computing, tá? Usando mesmo o ativo para enviar para a nuvem. Então, o que eu posso fazer? Parametrização de equipamentos, análise online de status, controle de acesso de usuários, registro de alterações e toda a rastreabilidade, avaliação de performance de índices, otimização de processo, gerenciamento de dados diretamente no cloud. Posso emitir prognósticos utilizando machine learning, posso colocar aprendizados de máquina, trabalhar com prognóstico, predição, enfim. Então, mesmo conceito, tá? Comunicando dados, eu envio, então é aqui o que eu faço? Eu envio para as minhas ferramentas externas para a cloud. E aí você pode criar as suas análises, os seus big data, enfim, o que você precisar. O FDI é normatizado. A norma que trata dele é a IEC 62769. Eu estou apenas colocando aqui para vocês a lista principal dessa norma, normatizada pela IEC. Então, os principais elementos, né, desde os overviews, clients, enfim, com os protocolos. Então, tá aí para vocês, se quiserem pesquisar mais, entender mais como que funciona isso. Isso é normatizado principalmente no nível dos stacks, né, que são os stacks, que são os modos de desenvolvimento dos equipamentos, ok? Então fica aí para vocês entenderem um pouquinho a normatização. Bom, a gente sempre fala um pouquinho das tendências, né? Isto é, porque a tecnologia ela não para. Então, entendendo então que a gente vai evoluir, o FDI entra em processo de evolução natural também. Então, a gente pode, baseado em alguns já índices de indústria global, com algumas tendências já tecnológicas, né? Então, os serviços de dispositivos via FDI serem via cloud, com suporte do fabricante. Então, o fabricante do equipamento, ele já tem, por exemplo, o cloud dele, e você vai subir esses dados do FDI Server e já vai conectar com o fabricante. Então, o fabricante ele já vai monitorar o equipamento para você e já vai fornecer dados, enfim. Isso é uma tendência, isso é uma grande chance assim, de se tornar uma realidade em pouco tempo. Equipamentos com o PCUA Server incorporados comunicando diretamente no cloud. Então, ao invés de eu ter a interface do FDI Server, o próprio equipamento, a depender do seu tamanho, ele já vai estar incorporado ao PCUA e ele já vai fornecer diretamente os dados, por exemplo, para um cliente. E protocolos e dispositivos de IoT industrial incorporaram a tecnologia do FDI também. Tá? Então, ele vai, além dele estar já na indústria, componentes de IoT, principalmente de IoT industrial, eles vão ser incorporados o quê? Todos esses devices packages, né? Onde eu realmente vou poder monitorar então numa estação só utilizando uma única tecnologia também, porque ele não deixa de ser um ativo, né? Mesmo que seja conectado numa internet das coisas. Então tá aí, eu gostaria de concluir com vocês, né, que gerenciamento de dispositivos industriais, no nosso caso são os ativos, é uma realidade da indústria moderna. Então, é uma indústria que hoje ela não pensa na gestão de ativos utilizando as tecnologias, ela infelizmente ela está assim, ela está à margem do que da capacidade de ganho, né, que as indústrias que pensam nisso já têm. A sua evolução está orientada na predição e prognóstico. Esse é o principal objetivo. Trabalhar com dados para trabalhar na predição e prognósticos via cloud. Isso é uma tendência. Usando ferramentas de aprendizado, machine learning. Então, é utilizar realmente o que a indústria 4.0 já está entregando para a gente. Para isso, a tecnologia FDI então, ela permite o que? Essa interconexão desses dispositivos e sistemas. De forma simples e universal. Pelo menos é esperado isso. Né? Eu mostrei para vocês. A ideia é que seja simples.
totalmente aderente à indústria 4.0 como um vetor direcionador para a tecnologia. Então tá aí mais uma apresentação. Essa apresentação ela fecha essas 3 apresentações que eu fiz para vocês, correlacionadas, tanto do OPC-UA quanto das redes TSN e agora com a ferramenta FDI. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter conseguido assim passado pelo menos a ideia básica para vocês que tanto são estudantes quanto trabalham na indústria, com todas essas ferramentas novas que estão chegando ao mercado. Não existe ainda, acredito que em pouco espaço de tempo a gente vai ter bastante apresentações e materiais disponíveis para estudo, mas a ideia minha foi realmente traduzir aí não só do inglês para o português para vocês, mas traduzindo uma linguagem prática que a gente está na indústria, a gente vive isso, vê isso acontecer e a gente então está tentando passar esse privilégio para vocês um pouco, para vocês transformar um pouco isso em realidade, sair um pouco do abstrato e do teórico e ver um pouquinho como que isso funciona. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Está aqui o meu e-mail, fico à disposição. Muito obrigado e até a próxima.